dia, ele foi a uma barbearia para fazer a barba e cortar o cabelo. E como de costume, ele não perdeu a oportunidade de falar de Jesus e do seu grande amor para com a humanidade. E ele disse para o barbeiro que Deus ama cada ser humano e que não deseja que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. E assim, o cristão foi discorrendo sobre a sua fé e confiança em Deus. Papo vai, papo vem, até que o barbeiro, num certo momento, retrucou o cristão dizendo: você fala de Deus, fala do seu amor, do perdão, da salvação, mas eu não acredito em nada disso, nem mesmo na existência de Deus. Até porque, se Deus realmente existisse, e se Ele é amor, como você diz, não deveria haver tanta maldade no mundo. As pessoas deveriam realmente amar e respeitar umas às outras, mas o que eu vejo são casais que não se entendem e partem logo para a separação. São filhos completamente mal educados, sem o mínimo de respeito pelos seus pais e pelas autoridades. Vejo uma sociedade corrupta na política, na educação, na segurança e muito mais. Não acredito que um Deus, que é amor e quer salvar a todos, permitiria tudo isso. Deus não existe. O cristão então pagou pelo seu serviço e saiu da barbearia sem dizer mais nada. Passados alguns minutos, ele voltou, acompanhado de algumas pessoas que eram moradores de rua. Ao entrar na barbearia, foi logo dizendo: eu pensei no que o Senhor disse, e eu cheguei à conclusão de que barbeiro não existe. Como não existe? Retrucou o barbeiro. Olha, eu estou aqui, acabei de cortar seu cabelo, de fazer sua barba. Mas definitivamente, barbeiro não existe. Como pode existir barbeiro se tem tantas pessoas, como essas que estão comigo, com a barba por fazer, com o cabelo para cortar, já há tanto tempo? Não acredito que barbeiro exista. Mas eles estão assim porque querem, porque não me procuraram. Se tivessem me procurado e deixado eu cuidar dos seus cabelos e da sua barba, não estariam assim. Não é porque não existem barbeiros que estão assim, mas porque não procuraram por um. Aí o cristão disse: não é porque não existe Deus que as pessoas vivem como vivem, mas porque não permitem Deus cuidar delas, não o procuram. E ainda há uma grande diferença. Eu fiz a barba e o cabelo e paguei pelo seu serviço. Jesus arrumou toda a minha vida, sem que eu lhe desse nada em troca, gratuitamente. Portanto, Deus existe. Meus irmãos, essa história do barbeiro e do cristão, ela é muito antiga, bem antiga, mas ela vale para nós ainda hoje. Será que nós temos permitido Deus cuidar de nossas vidas, assim como permitimos um barbeiro cortar o nosso cabelo? A cada instante de nossas vidas, precisamos recorrer a Deus e Ele quer sim cuidar de todos nós. Por diversas vezes passamos por aflições, por angústias, e grande parte delas é porque nós não nos refugiamos em Deus ou não confiamos no seu agir em nossas vidas. Agimos muitas vezes com hipocrisia. Ouvimos, lemos a palavra de Deus, confessamos que cremos nele, mas por diversas vezes nós não vivemos de acordo com isso. E aí, em nossa história, o barbeiro passa a ter razão. Pessoas com problemas conjugais, filhos desrespeitando os pais, enfim. Acabamos não sendo sal e luz para o mundo, porque não recorremos a Deus e não deixamos que Ele trabalhe em nossas vidas. Ou quem sabe, a gente se esquece de Deus, muitas vezes. As palavras, pensamentos e atitudes que temos não condizem com o que nós confessamos. Pense no texto do Antigo Testamento lido hoje, onde o povo de Israel e outras pessoas estavam peregrinando com eles. Eles viviam reclamando e resmungando porque não tinham carne para comer, nem pepinos ou melões ou alhos silvestres. Moisés estava sobrecarregado com todas aquelas reclamações e ele recorre a Deus, pedindo para que Ele o ajude. Até que Deus o ajuda
proporcionando 70 auxiliares que o ajudassem na condução do povo de Israel. Infelizmente, diante das dificuldades, aquele povo estava deixando a palavra de Deus de lado. Estavam esquecendo do que Deus fez por eles, da escravidão que eles foram libertados por Deus. Diante das dificuldades que passamos, tentações ou provações que nós passamos, também nós nem sempre levamos em consideração a palavra de Deus. Às vezes recorremos a outros meios e a palavra de Deus fica em segundo plano. É muito comum, nos desentendimentos matrimoniais, cada parte colocar a sua razão sobre o outro. Um para um lado, outro para o outro, sem lembrarem do que Deus ensina a respeito do casamento. Homem e mulher, uma só carne, a necessidade do perdão, da compreensão, de se amarem assim como Cristo amou a igreja. Namorados e noivos que durante seus encontros não levam em consideração o que Deus ensina sobre o relacionamento sexual e o praticam como se estivesse tudo bem. A vida casta e decente, do qual Lutero explica muito bem no seu catecismo, fica para os bobos que não sabem do que é bom. Filhos que logo cedo se esquecem da ordem divina de honrar, amar, obedecer e querer bem os seus pais, agindo de modo diferente, desprezando ou irritando seus pais. Ou ainda, pais irritando e desrespeitando seus filhos, descumprindo o que o apóstolo Paulo orienta aos Efésios: não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Cristãos que nem sempre têm o parâmetro da palavra de Deus no seu dia a dia, mas que seguem e fazem tudo conforme o mundo, não permitindo Deus guiar, mas permitindo que o próprio diabo, com seus aliados, guiem suas vidas. Meus amados, Deus ele é soberano, tudo Ele pode, tudo Ele faz. E por isso, como Tiago diz no capítulo 4 da sua carta, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem suas mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, 7 a 10. Como vocês têm procedido em sua vida? Vocês estão recorrendo sempre a Deus? Se não, recorram sempre a Ele. Porque pela oração nós falamos com nosso Pai do céu. Pela oração pedimos o socorro do Senhor em qualquer situação. Como Tiago nos disse na sua carta hoje, alguém de vocês está sofrendo? Ore. Ore. Por que enfrentar sozinho as angústias e sofrimentos, se eu tenho um Deus que é todo-poderoso e quer me socorrer? Por que viver de forma mundana, de forma pecaminosa, se temos um Deus a quem pedir auxílio e orar? Pai, por favor, me ajude a viver minha vida de forma cristã, seguindo a Tua vontade, que é boa, que é correta para mim. O conselho de Tiago hoje, de Deus também para nossas vidas, é seguirmos em oração quando estamos com dúvida, sofrendo, com medo, dificuldade de entender o marido ou a esposa, receoso quanto a um possível emprego, inseguro quanto a um namoro ou um possível namoro. Em tudo, meus amados, orem. Orem a Deus. Mas orem também em agradecimento. Tiago continua: alguém está alegre? Cante louvores. Deus espera de nós também gratidão. Se alegra quando você vem ao culto, com suas orações, com suas ofertas a Deus, com sua vida, louve ao Senhor. Tiago, em sua carta, faz uma relação bem direta entre o cristão e a igreja, dizendo, continuando no nosso texto: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados,
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Lembram dos auxiliares que Deus deu a Moisés? Aqui Tiago fala do cuidado que cada irmão na fé precisa ter com o próximo. A oração, o apoio, o amor na enfermidade, a humildade, a confissão, o arrependimento e o perdão dos pecados. Um cuidando do outro, para que todos estejam bem. Isso também é nossa responsabilidade, não minha, pastor, mas também de todos os membros, em que todos se apoiem um ao outro, como membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo, como membros de uma igreja cristã. Todos nós aqui podemos auxiliar uns aos outros, ajudar a carregar as pesadas cargas uns dos outros. Fazemos parte de uma igreja, fazemos parte de um só corpo. Todos nós aqui poderíamos ou deveríamos poder contar uns com os outros em dificuldades e também em alegrias. Se você já pensou ou pensa como aquele barbeiro da nossa história, achando que Deus não existe, ou se existe, Ele esqueceu de você porque você está sofrendo muito, comece a pensar de uma outra maneira. Eu tenho recorrido a Deus nessas situações e tenho permitido que Ele cuide de mim? Tenho lembrado de Deus? Tenho feito uso dos meios que Ele deixou para eu ser fortalecido, para eu ser curado, salvo? Tenho conversado com o meu pastor ou com os outros irmãos na fé, pedindo ajuda, pedindo auxílio? O barbeiro existe sim, mas para ter a barba e o cabelo feitos, eu preciso recorrer ao barbeiro. Deus existe sim, mas eu preciso recorrer a Ele sempre que eu posso, em cada oportunidade que eu tiver, eu posso recorrer a Ele. Os dois existem, mas o barbeiro, eu tenho que pagar pelos seus serviços. Lá, para eu ficar sempre com boa aparência, eu vou, mesmo tendo que pagar. No entanto, a Deus ninguém sequer é capaz de pagar. Não temos em nós o valor precioso por seus serviços. Que bom também que Deus nem nos cobra. Seus serviços são gratuitos, são graça, são bênçãos impagáveis, mas sempre constantes, mesmo sem merecermos. Mesmo sem merecermos. Mesmo não merecendo o amor de Deus, Jesus é levado à cruz e lá Ele morre. E Ele faz isso para pagar os nossos pecados, para pagar as nossas falhas. Na injustiça da cruz, Jesus cumpre a justiça e a retidão de Deus, para que todos nós sejamos um com Ele, um com o Pai, um pelo Espírito Santo, um com o outro, um com os irmãos na fé. Jesus nos ama tanto que esteve disposto a morrer por nós. Ele esteve disposto a abrir mão de todos os seus direitos de rei, de divino, para que tenhamos unidade com Ele e nele. E Jesus faz isso de acordo com a vontade do seu Pai. Assim, meus amados, somos chamados a confiar em Jesus. Podemos descansar em Jesus. Podemos recorrer a Ele, exclamar como o salmista de hoje, que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte ao Senhor por suas obras, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Não seria preciso eu dizer aqui que todos nós somos dependentes de Deus e que Ele quer cuidar sempre de nós. Vocês todos aqui sabem disso. Vocês têm essa certeza disso. Tanto que estão aqui no culto hoje, louvando a este Deus. Mas queremos que essa verdade não se apague de nosso coração e da nossa mente, mas que ela esteja sempre presente em nossas vidas. Então, em cada momento da vida de vocês, recorram a Deus, porque vocês sabem que Ele está sempre pronto a nos ouvir, atender, socorrer, e a vontade dEle sempre será a melhor e mais perfeita para a nossa vida. Por isso, participem ativamente da igreja. Deus preparou a igreja para servir você com sua palavra, com o sacramento, Santa Ceia, batismo. Deus o escolheu para servir a igreja e servir também um ao outro em amor. Assim como escolheu a igreja para cuidar e conduzir a todos nós até o céu, até a vida eterna. Por isso, Deus tem todo o cuidado com você.
Não se esqueçam disso. Não tirem isso da vida de vocês, mas sempre recorram a Ele. Recorram a Ele sempre que vocês puderem. Amém? Nos coloquemos em pé. Que a graça e o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.